Certo, então, e hoje nós damos um passo a mais dentro da nossa aula. Nós temos duas aulas para falarmos sobre o impacto na vida prática. Vimos primeiro dois conceitos. O primeiro conceito era trabalho e Deus, o segundo, trabalho e nossa própria vida com a vocação. E agora a gente vai para o primeiro elemento de vida prática, que tem a ver com, eu gostaria de tratar hoje com vocês aqui sobre os nossos desejos com o trabalho. Como nós encaramos os desejos que a gente pode ter com conquistar coisas, com ter coisas dentro do trabalho. Talvez esse tema aqui não se aplique a todo mundo, porque é um tema que tem muito a ver com profissões que, que trabalham muito por resultado. Muitos trabalhos eles podem ter uma tentação ou as pessoas que estão dentro do ambiente de trabalho podem ter a tentação de trabalhar pela busca do sucesso pessoal. E isso é algo muito comum na esfera do trabalho. Depende muito também do tipo de trabalho que vocês exercem. Tem muitos cristãos exercendo, por exemplo, tarefas administrativas que são muito mais rotineiras, que não têm um plano de carreira, muitas vezes. Mas normalmente quando nós encontramos um plano de carreira e planos de carreira baseados em resultados, nós podemos ter um foco do trabalho baseado no sucesso. Ou seja, eu trabalho muito focado na obtenção do sucesso. Por isso que eu coloco aqui o LinkedIn, porque assim como as redes sociais, por exemplo, o Instagram, é uma fonte de aparências, muitas vezes, dos prazeres, as pessoas mostrando uma vida super bem sucedida e muito feliz e tudo mais, em relação à sua vida pessoal. O LinkedIn é uma rede, eu uso muito ela, não tenho nada contra a rede, mas é uma rede muito baseada também na aparência profissional. As pessoas todo o tempo compartilhando suas conquistas profissionais. Eu consegui tal resultado, eu publiquei tal paper, e nada contra compartilhar, mas muitas vezes essa vida de redes sociais também profissionais ou de currículo profissional pode se tornar um próprio ídolo no nosso coração, porque pode se tornar um meio de a gente querer buscar mais sucesso, estar focado só nessa conquista e esquecer aquilo que a gente vem falando nas outras duas aulas, que é a nossa principal missão através do trabalho. Alguns exemplos, por exemplo, o esportista, que naturalmente o esportista está para vencer, não faz sentido ser esportista, por exemplo, como uma profissão e não ter aquele sangue no olho de querer vencer e querer ganhar. Isso não tem nada errado contra isso, faz parte da própria profissão, mas podemos facilmente sermos tentados a só pensar no nosso trabalho, vamos supor, como esportistas, querendo ser o maior de todos os tempos. Ou na academia, por exemplo, que é a minha área de trabalho. A gente trabalha muito com produção científica, a gente produz muitos papers e faz pesquisa e tudo mais. E nossa área, ela se baseia muito nos nossos indicadores, porque tudo que a gente vai obter por exemplo, de verbas para pesquisa, para bolsas, para rodar nosso grupo de pesquisa, financiamentos, tudo que a gente vai obter se baseia nos resultados que a gente obtém. Quanto que eu produzo de artigos acadêmicos, quantos projetos internacionais eu fiz. Então, facilmente, o resultado, a busca por ter números e por mostrar esses números pode se tornar meu principal alvo de vida. E de eu querer, através disso, mostrar quão bom eu sou. Ou nas artes, por exemplo, a melhor performance é o artista que faz música, que faz teatro, cinema, e, e que de alguma maneira, com a sua própria performance, ele quer mostrar, ou ele mostra aos outros quão bom ele é. E eu colocaria, inclusive, aqui o pastorado poderia ser olhado dessa maneira, sendo aqui um pouco provocativo, quando também mal entendido o conceito do que é uma vocação como pastor, mas até o próprio pastorado pode ser uma grande tentação nesse sentido, com foco no sucesso, quando os pastores podem cair, por exemplo, num pecado de olhar a igreja como pelo número de membros, pelo número de convertidos e pelo seu tamanho, e querer também ter essa ânsia de que a igreja esteja constantemente crescendo e mostrando através disso resultados. Então, o ponto aqui que eu quero tratar é, não tem nenhum problema em a gente focar, por exemplo, desde uma igreja, de querer que a igreja
cresça e que os membros se convertam, não tem nenhum problema de, como acadêmico, querer ter mais, buscar ter melhores artigos e mais artigos científicos e poder assim construir, contribuir para a sociedade. Não tem problema de um esportista ser alguém que busca maior performance, que busca ser melhor na sua área. O problema é quando isso se torna, essa busca pelo resultado e pelo sucesso, ela se torna nosso principal alvo de vida. Quando isso toma conta do nosso coração. Por quê? Porque quando isso toma conta do nosso coração, ele pode se substituir aquela missão que nós vimos no nosso papel do trabalho, que é entender que Deus me chamou a um lugar para eu glorificar a Deus e não a mim mesmo. Ou seja, o ídolo é sempre quando eu coloco qualquer coisa no meu coração, como centro do meu coração, que não seja o próprio Deus. Lembram que o grande mandamento que resume todas as coisas é amarás a Deus por sobre todas as coisas. Ou seja, Deus tem que estar no primeiro lugar frente a todo. Quando eu coloco, por exemplo, o meu sucesso pessoal dentro da minha vida profissional como maior alvo, eu posso estar colocando eu mesmo como objeto da glória através daquelas conquistas que eu tenho. E é o que eu vejo particularmente no meu ambiente de trabalho na academia, é um ambiente que é muito nobre no seu propósito de educar e de gerar também conhecimento científico. Por exemplo, agora com as enchentes de Porto Alegre, o IPH, por exemplo, tem contribuído muito para a gente saber o nível do Guaíba, o comportamento do rio e tudo isso. É super importante o papel da ciência que pode ter na sociedade, mas é um ambiente que facilmente a gente encontra uma grande arrogância das pessoas, porque são pessoas que estão contribuindo com conhecimento e mostram através disso quanto que elas sabem. Então, facilmente eu posso perder meu foco e dizer assim: olha como eu sou bom, olha quanto que eu sei, olha o conhecimento que aprofundado que eu tenho sobre o tema, olha como eu sou o único que sabe, que é especialista nesse tema específico. Isso pode começar a se tornar uma fonte de vanglória, ou glória própria, ao invés de uma glória de Deus, de poder olhar como Deus me coloca nessa posição para poder contribuir. Então, esse é o ponto que eu quero trabalhar hoje aqui um pouco com vocês. E para isso, primeiro convido para que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 6, do verso 19 ao 21. É um texto bem conhecido de Jesus no Sermão do Monte, e ele fala o seguinte: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Vocês certamente conhecem esse texto aqui, onde Jesus nos chama a colocar nossos tesouros nos céus, que é algo eterno, e hoje podemos ver isso, por exemplo, aplicado literalmente esse texto de Jesus aqui, por exemplo, com situações como a que a gente aconteceu aqui, que a gente viu aqui no Rio Grande do Sul, onde bens materiais podem ser perdidos. Então, se a gente facilmente pode colocar nosso foco em acúmulo de bens materiais, e de repente vem uma enchente, vem uma catástrofe como a gente está sofrendo, e é tudo abalado e a gente perde tudo. E é exatamente o que fala aqui Jesus. Na terra onde ladrões minam e roubam, onde traça e ferrugem consomem. Ou seja, na terra, qualquer fonte de riqueza, ela é vã. Mas Jesus está nos chamando para colocar nossos tesouros no céu, aquilo, no único lugar onde ninguém pode nos roubar. Mas o que que são esses tesouros? Naturalmente, o primeiro ponto seria as riquezas advindas do trabalho. Eu trabalhei, eu poupei, eu juntei dinheiro, eu comprei, eu avancei no meu capital, comprei propriedades, comprei um terreno, fiz uma casa, eh, construí uma casa na praia, deixei imóveis para os meus filhos, comprei um carro bom. Tudo isso poderia ser uma fonte de riqueza quando eu coloco o primeiro alvo como o principal da minha vida, o acúmulo de riquezas. E o trabalho, ele pode ser um meio para isso. E é comum nos encontrarmos pessoas no meio profissional dedicadas constantemente ao progresso material das suas vidas. Ou seja, são pessoas que vão dedicar todo o seu esforço principalmente na obtenção de riquezas. E a obtenção de riquezas passa a se tornar o seu principal alvo de vida. Trabalhar para se tornar rico.
Ou seja, estamos falando de um contexto diferente daquilo que a gente viu nas aulas anteriores, onde vimos que às vezes o outro lado da moeda é a preguiça, é quem não quer trabalhar. Aqui estamos falando do lado contrário, alguém que entende que trabalhar é bom, mas foca como seu alvo de vida o trabalho. Mas os tesouros na Terra pode ser também qualquer outro tipo de coisa que nos prenda nessa Terra. Eu posso ter tesouros na Terra, pode ser qualquer fonte de ídolo que não tem a ver com Deus. Pode ser até minha própria família, pode ser o meu tesouro na Terra. Ou seja, eu idolatro tanto a minha família que eu acabo perdendo meu foco principal em Deus. Eu coloco todo o meu esforço, todo o meu foco só na família, mas de uma forma, digamos assim, mundana e não espiritual. Mas algo mais que a gente pode colocar como tesouros na terra e que tem a ver com esse contexto aqui, é não somente olhar o trabalho como uma fonte de riqueza, mas quando a gente olha principalmente nossa imagem como tesouro nessa terra. Algo que pesa muito, principalmente nessas profissões que eu coloquei anteriormente. Essa imagem de como nós somos vistos diante dos outros. Porque eu posso ter um trabalho que talvez não me enriqueça. E um caso muito claro é no meu ambiente, o meio acadêmico. Eu posso estar no ambiente acadêmico, o ambiente acadêmico é comprovado que não é um ambiente para enriquecer, não é como um ambiente, por exemplo, do mundo das finanças, do mundo financeiro. Mas isso não significa que eu não esteja criando grandes tesouros nessa terra com esse tipo de trabalho. Porque normalmente qualquer fonte de trabalho dessas que eu mencionei anteriormente, esportistas, eh, acadêmicos, eh, profissionais liberais em alguma área de especialidade, ou até propriamente os próprios pastores, quando são tentados a olhar a sua atividade como uma profissão e não como uma vocação de Deus, podemos todos nós cair nesse erro de olhar o nosso trabalho como uma fonte de exaltação da nossa própria imagem. Ou seja, como eu produzo resultados. Olhem que quão competente eu sou, olhem como eu sou especialista no assunto, e isso começa a exaltar o nosso próprio ego, né? E isso pode ser uma grande fonte de tesouro nessa terra quando a gente perde o foco nos tesouros do céu. E o próprio texto, você pode dizer, bom, mas será que o Alejandro está viajando com esse argumento? Veja no próprio texto aqui, abram suas Bíblias aqui um pouquinho, nesse capítulo de Mateus 6, vamos um pouquinho mais para trás no texto, no verso 16, Mateus vai dar o contexto, porque Jesus vem falando no Sermão do Monte sobre, em Mateus 6,16. Jesus vai falar no Sermão do Monte primeiro, da comparação de como a gente tem que exercer nossa vida espiritual frente à vida dos fariseus. Ele fala do jejum, fala da oração, fala das esmolas. Mas o interessante é que quando ele fala tudo isso, ele fala sempre, por exemplo, um exemplo aqui no verso 16. Quando jejuardes, não vos mostreis, ressalta essa palavra, contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Ele está falando da aparência aqui. Depois aqui, segue no verso 17 e 18. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. Ou seja, Jesus está falando sobre as aparências. Está falando que os hipócritas eles tentavam aparentar diante dos homens. E aí ele continua: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ou seja, Jesus que emenda esse conceito da aparência, e ele está, claro, falando aparência aqui principalmente espiritual, mas ele coloca esse contexto da aparência e da busca de recompensa, porque vejam aqui que ele fala assim, que esses homens desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, por exemplo. E aí diz Jesus, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Qual que foi a recompensa que eles receberam? O elogio das pessoas. Eles se mostravam sendo alguma coisa, as pessoas elogiaram eles, ou elogiavam eles. E com esse resultado, Jesus diz assim, eles já têm a sua recompensa. Mas nós, se a gente não faz isso para parecer aos outros, Jesus vai dizer aqui, no final do verso 18, o teu pai que vem em secreto, ele te recompensará. E aí Jesus emenda isso aí, diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Ou seja, Jesus está dizendo assim, toda essa aparência,
que a gente pode estar trabalhando na vida, essa vida de imagens, essa vida de se nós mostrarmos alguma coisa. Claro que ele está falando aqui principalmente na esfera espiritual, como espiritual nós somos, mas toda essa vida de imagem, ela pode morrer com os elogios dos homens. E Jesus está nos dizendo assim, isso aí é acumular tesouro nessa terra. Enquanto que o verdadeiro tesouro é quando a gente não faz as coisas para mostrar para os outros, a gente faz para a glória de Deus, a gente olha para Deus e para a missão que Deus está nos dando, e aí a gente poderia aplicar esse conceito aqui que diz: o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Ou seja, nós estamos acumulando para Deus processos. Então, aquele coração que está focado na glória de Deus e que está focado em cumprir a missão de Deus, é um coração que não está preocupado com a imagem diante dos outros. E isso se aplica primeiramente à vida espiritual, mas pode ser também estendida a qualquer tipo de imagem construída que é focada nos homens e não em Deus, como também, por exemplo, o tipo de imagem que a gente constrói na nossa vida profissional. E a gente querer mostrar o que nós somos, mostrar a nossa e ter glória através disso, ao invés de focar naquilo que é o essencial dentro da nossa vida de trabalho, que seria a própria glória de Deus. Então, uma pergunta poderia vir diante disso, que é como então Deus espera que lidemos com a vida profissional e a busca pelo sucesso? Será que a gente pode buscar sucesso? Será que a gente tem, como a gente tem que se posicionar diante disso? E uma resposta boa, um salmo que eu amo, é, traz essa resposta. Essa resposta pode ser encontrada nesse salmo, que é o Salmo 131, é um salmo de Davi. E vejam o que diz esse salmo aqui, depois a gente vai analisar parte por parte esse salmo. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo é o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera o Israel no Senhor, desde agora para sempre. Eu amo esse salmo primeiro porque ele fala muito ao meu coração. Eu me lembro, é, alguns meses atrás, eu estava um pouco ansioso com entrega de resultados, eu precisava terminar várias coisas e estava muito preocupado também com a qualidade, principalmente de se estar o trabalho no nível de excelência que eu achava que tinha que estar, e estava muito preocupado por isso, por dizer assim, bom, mas tem que ser melhor, tem que melhorar e tal, e eu particularmente entrei num ciclo de autocobrança extremamente alta pelo trabalho, pelo resultado que a gente ia entregar. Não estou falando aqui de qualidade, de atender aquilo que foi esperado. Estou falando de trabalho acadêmico e de autocobrança por querer ser melhor do que poderia entregar. E eu me lembro que, num determinado momento, eu orei a Deus e disse: Senhor, eu acho que estou começando a ficar ansioso por isso de uma forma inapropriada, porque estou começando a me preocupar muito por isso como uma cobrança de excelência em cima de mim mesmo. E aí eu abri a Bíblia e justo encontrei esse salmo aqui, e quando eu li, eu pensei assim, li as palavras do salmista e disse: Senhor, não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Eu me lembro que tive que me ajoelhar e dizer assim: Senhor, eu não consigo orar esse salmo nesse momento. Aliás, esse salmo está me desafiando a eu ter que voltar atrás, com alguns passos, e olhar para como estou encarando a minha vida profissional, porque talvez sim estou à procura de grandes coisas e sim estou querendo coisas maravilhosas demais para mim. Talvez eu deveria me acalmar e aceitar com aquilo que é o padrão que eu consigo fazer nesse momento e entender que tem outros que estão talvez um patamar mais alto do que o meu e está tudo bem com isso. Então, isso, eu acho esse salmo interessante porque ele nos traz a uma posição de humildade que o salmista está tendo nesse momento quando ele está orando sobre a procura de grandes coisas. E vejam como ele fala sobre isso. Primeiro, no primeiro verso, quando ele fala que não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas e coisas maravilhosas demais para mim. Como ele começa? Primeiro ele fala de três coisas que são progressivas. Ele fala, não é soberbo o meu coração, ou seja, primeiro ele fala do coração e da soberba que pode ter dentro dele mesmo, ou seja, começa com o mais íntimo da pessoa.
O pessoal pode estar tendo uma atitude super humilde diante das outras, pode estar ali fazendo seu trabalho de rotina, alguma coisa, mas o seu coração pode estar já sendo soberbo e achando talvez, por exemplo, achando talvez que mereceria muito mais do que tem dentro do seu ambiente de trabalho, de reconhecimento, de cargos e até de salário. Segundo, ele fala, é, nem altivo o meu olhar, aí ele já passa para uma segunda esfera, começa no mais íntimo que no coração, passa para uma segunda esfera que é o que que ele começa a fazer? Ele começa a olhar para os lados. É o que nós chamamos dentro do mundo de trabalho do benchmarking, a comparação. Quando eu começo a olhar para os lados, me comparar com os outros, que isso é super normal no ambiente de trabalho, me comparar com os outros e começo a ter uma visão altiva, dizendo, pô, mas eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano, eu mereceria estar naquela posição, eu mereceria estar, eu mereceria ser o chefe, não o empregado. E começo a olhar essa comparação. E o salmista dizendo que meu olhar não é ativo, não estou olhando para os lados e me achando mais do que eu deveria, achando que estou melhor do que Ciclano ou Beltrano. E por fim ele chega na esfera das ações, porque ele termina aqui e diz: não ando à procura de grandes coisas. Esse andar, ele tem a ver, ele denota caminhar, movimento, ou seja, é a ação, a procura, as ações fazendo coisas para obter grandes coisas. Não anda à procura de grandes coisas, ou seja, aí ele está falando do esforço que ele está falando em como ele se desenvolve, como ele está fazendo seus esforços em prol de algo, né? No caso aqui, a procura de grandes coisas. Essa procura de grandes coisas é a busca de sempre algo mais, que no mundo corporativo, profissional, não somos muitas vezes desafiados a isso. Eu tenho, por exemplo, uma colega que trabalha em uma grande empresa de TI e ela me contava que ela não consegue se acalmar, e ela estava me falando do seu problema de ansiedade, ela me contava que ela não consegue se acalmar e se alegrar com uma conquista, com um resultado, porque da chefia dela sempre vem uma cobrança dizendo, bom, agora qual que é o teu próximo passo? Aonde tu vai te desenvolver? O que que tu tá, aonde tu estás pensando o teu próximo passo de vida? Então, ela sempre está sendo forçada a buscar algum crescimento em alguma área, que por um lado pode ser muito bom, mas para ela estava afetando muito, porque ela estava com uma ansiedade dizendo assim, eu não consigo parar e chegar a um patamar de me alegrar com que consegui algo e me acalmar com isso, porque já tem uma angústia nova dizendo assim, bom, mas já não sou bom o suficiente em outra área, e assim sempre tenho que buscar algo mais para me desenvolver e essa pressão. E aqui claro que isso pode vir dentro do ambiente da empresa, da própria cultura da empresa, ter esse perfil de cobrança, mas aqui o salmista está falando dele mesmo, que ele não anda nessa procura de grandes coisas, de sempre buscando algo mais, algo que não permita ele ter o contentamento. Não é algo que está no coração dele. Pode vir de fora, por exemplo, pode ser que eu esteja num ambiente profissional que eu tenha que fazer isso. Mas não é que eu mesmo que carrego esse fardo de ser necessariamente alguém que busca sempre algo a mais e não consegue se contentar com a exposição e desenvolvimento que tem. Então, a lição dessa oração aqui, nessa primeira parte, é: primeiro, Davi está falando de aceitar de não sermos sempre os melhores. Porque se a gente consegue olhar dessa maneira e ler essa parte do Salmo, não é soberbo o meu coração, não atio o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, é aceitar que vai ter gente que é melhor do que a gente. No nosso ambiente profissional, pode ser que tenha acadêmicos que publicam em periódicos, journals melhores do que eu estou publicando. Pode ser que tenha esportistas que estão num clube melhor do que eu. Pode ser que eu seja um pastor de uma igreja pequena, de 50 membros, e Deus tenha me colocado nessa função, mesmo que seja um excelente pregador e um excelente pastor, sendo que há outros pastores que não performam, estou falando aqui entre aspas, não performam também em um púlpito, e estão diante de uma igreja de 3.000 membros. Então, o ponto aqui é, o salmista ele entende, ele aceita a condição que Deus tem lhe dado,
e ele se ale, ele, pela forma como a gente lê aqui, ele consegue se alegrar com a posição que Deus tem lhe dado. Isso aqui, e outro ponto mais, isso demanda também humildade nos relacionamentos, porque ele diz que não é altivo o olhar dele. Quando ele fala de soberba ou de altivez, a soberba ou altivez, ela não existiria se não existiam outras pessoas. Se não tem outras pessoas e não, eu não tenho com quem me achar mais, me achar altivo, me achar importante, me achar alguma coisa, se não tem outras pessoas à nossa volta. Aqui o salmista está se colocando numa humildade diante dos relacionamentos, porque ele não está olhando para os lados e dizendo assim, bah, eu sou muito melhor do que os outros, eu sou muito melhor do que fulano, ciclano, beltrano. Então o salmista ele tem um coração realmente focado na glória de Deus e entendendo o lugar onde Deus lhe colocou. Talvez vocês estejam pensando, puxa, mas então a gente tem que ser conformista? Não, eu esperem até o final, porque eu quero depois mostrar que não se trata aqui de sermos conformistas, é, até porque poderia ser um pouco contraditório com tudo que tenho falado, porque tenho falado até aqui que um papel nosso como cristãos é trabalharmos pela excelência e mostrarmos a glória de Deus também na excelência do nosso trabalho. Mas a questão aqui é a ansiedade que eu posso ter, colocar no meu coração de querer ser o melhor em alguma coisa, querer ser o mais destacado e querer, através disso, trabalhar minha imagem ao invés da imagem de Deus no lugar onde eu estou. Porque vejam que isso também me torna, pode me tornar altamente egoísta. Dificilmente alguém que está focado nos seus próprios resultados vai ser uma pessoa que consiga olhar para a necessidade que tem do seu lado. A procura pelo próprio sucesso, ela acaba focando em nós mesmos. E isso acaba nos tornando também pessoas menos propensas a poder fazer também, praticar o amor ao próximo. Por isso que aqueles dois grandes mandamentos, amar a Deus por sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos, eles aplicam muito bem também no ambiente de trabalho. Porque se eu coloco dentro esses dois grandes mandamentos, dentro dos meus princípios na minha esfera profissional, eu vou lembrar que eu estou em um determinado lugar para glorificar a Deus, amar a Deus por sobre todas as coisas, e eu vou lembrar também que estou para abençoar os outros dentro desse ambiente de trabalho, que é amar o próximo como a mim mesmo. Então, se consigo fazer essas duas coisas, já consigo centrar meu coração naquilo que o salmista está falando aqui e não naquela imagem, naquele crescimento próprio, da forma como eu tenho mostrado aqui, né, que o salmista fala que ele não faz, né? Ah, mas então vem uma lição do salmista, que vem como resposta, primeiro é a aceitação de não sermos sempre os melhores e a humildade dos relacionamentos, mas ele responde que essas duas lições, a aceitação de não sermos os melhores e a humildade nos relacionamentos, se manifestam também é, é, naquilo que ele busca na sua própria vida, porque ele fala assim, é, não ando à procura de coisas grandes nem maravilhosas demais para mim. Ou seja, ele entende, quando eu falo nem coisas maravilhosas demais para mim, essas coisas maravilhosas podem ser suficientes para os outros. Ou seja, ele está colocando que existem coisas que para ele podem ser demais, podem ser grandes demais, maravilhosas demais. Ou seja, essa parte aqui está nos chamando a nos entendermos também nossos próprios limites nas capacidades profissionais. Pode ser que, não sei, Salatiel poderia ser meu colega de trabalho aqui, e para ele alcançar grandes resultados é tranquilo. E ele é um crente firme no Senhor, ele está focado no Senhor e ele naturalmente consegue grandes resultados. E já talvez para mim conseguir esses mesmos resultados podem ser maravilhosos demais para mim, no sentido que eu tenho que me esforçar demais para consegui-los. Eu não sou uma pessoa que naturalmente consegue isso. Então o salmista está aqui ressaltando que há coisas que podem ser demais para ele mesmo. Então, para mim, algo pode ter limites que podem ser altos, e para outras pessoas esses limites não necessariamente são altos. Ou seja, tem a ver com minhas próprias capacidades e limitações. E o salmista está reconhecendo isso, que ele também tem limites, ele também tem pontos máximos que ele pode
chegar a alcançar. Então ele não está forçando barra para buscar ser o melhor, porque isso poderia ser demais para ele mesmo. Por exemplo, eh, aquele profissional que para poder se destacar está queimando tempo de tempo com sua família, tempo com a igreja, eh, que está inclusive entrando na ansiedade ou em depressão por ter grande esforço, por falta de descanso, por falta de ter uma vida um pouco mais equilibrada. Tudo isso tem a ver com forçar a barra e buscar talvez coisas maravilhosas demais para mim. Talvez a gente é mais desafiado hoje em dia de nos tornarmos pessoas mais normais, pessoas mais eh, padrão, do que de fato sermos pessoas de alto sucesso dentro da sociedade. A sociedade nos demanda por sucesso. Mas quem disse que nós, né, realmente vamos encontrar felicidade dentro desse sucesso? Então, o salmista diz aqui: eu não tenho buscado coisas maravilhosas demais para mim. Eu poderia dizer, talvez como o contrário, ele tem se contentado com aquilo que ele consegue, com aquilo que está ao alcance das mãos dele. E aí depois vem isso, vejam que ele fala tudo o que ele não tem feito, mas aí depois vem o que ele tem feito, o resultado, o lado certo da coisa. O que ele tem feito? Ele não fez, não olha de forma ativa, não é soberbo, não busca grandes coisas, mas ele faz algo. E ele diz aqui, é, no segundo verso, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Veja que ele fala pelo contrário, ou seja, como contraponto de fazer tudo isso, de querer ser soberbo, arrogante, buscar coisas maravilhosas demais, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma. Ou seja, ele se acalmou, ele diz assim, cara, baixa uma marcha ali, puxa o freio de mão, te acalma um pouco, é, descansa no Senhor, nesse lugar que onde está, age de forma como Deus está querendo de ti. Ou seja, ele começa a calar e sossegar a sua alma. O que significa esse calar e sossegar? Significa primeiro aceitar no Senhor e aquietar o coração, ou seja, aquilo que Deus nos deu, como Deus me deu, a capacidade que Deus me deu, ela é suficiente e me basta. Eu consigo me alegrar nisso. Sossegar também significa pegar leve, não chegar, por exemplo, não chegar a um burnout. Eu não preciso chegar a um burnout de excesso de trabalho. Eu consigo ter um equilíbrio e consigo desligar da tomada e consigo parar para me dedicar, por exemplo, ao dia de descanso, como Deus manda. Consigo parar para focar na minha família, para focar na minha igreja. Eu consigo sossegar a minha alma e pegar um ritmo mais leve. Porque Deus, no final, no fim das contas, Ele nos quer descansados nele. Nossa carreira está nas mãos dele, então nós não precisamos nos preocupar, e o salmista entende isso. O salmista entende que ele não precisa estar altamente preocupado com tudo isso, porque ele pode descansar em Deus e ele pode acalmar e sossegar a sua alma. E eu gosto muito dessa parte aqui, essa foto aqui que vocês podem ver é do Leo, meu filho está com 4 meses agora. Essa foto aqui do Leo é quando ele acabou de mamar. Capotado, tá? Nessa foto aqui, ele tá apagado. Essa foto aqui, eu estou vivendo dia a dia, quando sempre a nossa rotina aqui, a Luísa amamenta ele, depois eu pego e faço o arrotinho e o descanso do Leo. E é muito legal ver esse momento de prazer dele depois de ele ter terminado o seu mamazinho. Ele está pleno, ele está totalmente descansado. Eu pego ele, ele está relaxado, ele só quer dormir, ele tem cara de prazer, de que está assim completo. Eu não precisa nada mais nessa vida, nesse momento. É esse estado que ele tem. E o salmista representa muito bem isso quando ele diz. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, ou seja, igual que essa foto aqui, o Leo com sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Ou seja, o cara tá super descansado, tá assim que nem o Leo quando termina de seu mamazinho, nos braços de Deus. Ele não está se angustiando com sua vida de trabalho, ele consegue descansar e dizer assim, Deus está no controle. É como o Leo tá ali quietinho e
sabe que outros estão aos cuidados dele, não precisa se preocupar com qualquer coisa que aconteça ao seu redor. Ele tem aquilo que é necessário para ele, ele está satisfeito nisso e ele pode simplesmente relaxar e dormir. É isso que o salmista está querendo representar aqui quando ele diz assim: como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Ele está pleno e ele está descansado. Assim, Deus quer que nós descansemos nele de todas as nossas preocupações profissionais. Ao invés de a gente estar com burnout, depressão, ansiedade, tudo isso que pode gerar como um resultado da nossa vida profissional, da nossa procura do sucesso, nossa pressão que a gente enfrenta no nosso dia a dia, Deus quer que nós possamos dizer assim: tá tudo nas mãos dele, tá tudo no controle dele. Eu simplesmente tenho que fazer o meu melhor. Eu estou aqui para fazer com compromisso com o reino de Deus, o meu trabalho onde Deus me colocou, e Deus vai cuidar do resto. E eu posso descansar assim como essa criança nos braços da sua mãe. É isso que Deus basicamente quer de nós, de nós. Então, por fim, o salmista faz aqui um chamado final, que resume todo esse texto aqui, quando ele diz: Espera, o Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Ou seja, a nossa postura dentro dessa vida profissional tem que ser uma vida que sim está agindo, que está desenvolvendo sua vida profissional, mas que consegue, de certa forma, esperar no Senhor, hoje e para sempre. Porque esse é o resultado desse salmo. O salmista olhou, ele não agiu como os outros, com soberba, altivez, e como na procura de grandes coisas. Ele conseguiu descansar em Deus e ele está nos aconselhando. Claro que na sua época, para o povo de Israel, ele diz: espera no Senhor. Por quê? Porque o salmista entende que é Deus quem vai agir, quem vai preparar sua vida, naquela época, a sua vida, das coisas que ele tinha que lidar, e nós hoje na nossa vida profissional. Então, a nossa atitude profissional tem que ser também uma atitude de espera em Deus. Os anseios corretos quanto ao nosso trabalho devem ser colocados diante do Senhor. Nós precisamos aguardar a resposta dele. Precisamos lembrar que o crescimento profissional vem dele, é ele que vai abrindo as portas e permitindo que a gente se desenvolva, que a gente consiga conquistar coisas se for a vontade dele. Mas eu preciso saber que tenho que esperar nele, inclusive quando o trabalho não está tão bem quanto eu queria. Nesse momento, quando eu posso começar a ficar ansioso não por querer mais resultados, mas ansioso por não ter os resultados que precisaria, e também um momento onde o salmista nos chama aqui para dizermos assim: espera no Senhor desde agora e para sempre. Esse esperar em Deus é justamente essa atitude como a criança no braço de suas mães, mãe que está com plena confiança. Naquele momento que o Leo mamou e descansou no meu colo, no colo da Luísa, ele está ali pleno, sabendo que o próximo mamazinho dele já está garantido. Ou seja, ele já sabe que ele vai ter depois o seu alimento novamente. E é isso que o salmista está nos chamando para a gente ter essa confiança em Deus. É o próprio Jesus, quando fala lá, né, sobre a ansiedade no Sermão do Monte, ele fala: olhai para os lírios dos campos, olhai para os passarinhos, que Deus cuida deles e assim ele vai cuidar também da gente. Ele diz: não fiquem ansiosos pelo pão de cada dia. Então Jesus mesmo está nos dizendo assim: olha, espera no Senhor. É Ele que está cuidando de cada um desses detalhes. Então, esse chamado final aqui resume toda a atitude do salmista: esperar. Como diz, também tem uma música que eu gosto muito, de ter um próprio CD de uma banda de uma banda cristã que chama Palavra Antiga, que diz, o título do CD deles é Esperar e Caminhar. Ou seja, é o caminho, o salmista está caminhando aqui, ele está caminhando, mas com a atitude correta de esperar no Senhor. Por isso que essa frase é esperar e caminhar. Ou seja, eu posso estar esperando no Senhor e caminhando. Eu estou tocando a minha vida profissional, eu estou buscando ser uma pessoa de excelência no ambiente profissional, mas eu estou esperando no Senhor. Eu não estou me agitando por isso para obter conquistas, obter grandes resultados. Uma reflexão final. Então, isso significa que não podemos ser profissionais de referência na nossa área, nem buscar a excelência profissional?
não seria isso. E esse é o grande paradoxo, por assim dizer, dentro da vida cristã. Porque, por um lado, nós precisamos buscar a excelência, nós precisamos ser pessoas que dão o seu melhor. Mas aqui, dar o seu melhor é diferente de ter ambições que nos tornam ansiosos e que nos tornam pessoas que buscam ser os melhores. Uma coisa é dar o seu melhor, outra coisa é querer ser o melhor. Porque o querer ser o melhor pode facilmente tirar nossos olhos do reino, nossos olhos da glória de Deus. Mas eu posso e devo buscar dar o meu melhor na medida das minhas capacidades que Deus me deu. Então, nós podemos sim ser profissionais de referência na nossa área e podemos sim buscar excelência. A questão é qual que é a postura que eu encaro isso dentro da minha vida. Porque uma reflexão final desse Salmo 131 é que a gente precisa lembrar quem foi que escreveu esse salmo. Quem foi que escreveu esse salmo? É um salmo de Davi. O Davi foi o maior comandante do exército de Israel. Ele foi o maior comandante, foi o maior líder militar de Israel e também foi o maior rei de Israel. Ou seja, não foi assim, com todo respeito, mas não foi um ninguém que escreveu esse salmo. Seria muito fácil alguém, uma pessoa na época do povo de Israel, escrever ali um não conhecido por ninguém, escrever esse salmo e ficou ali. Bom, aí é uma coisa. Nós estamos lendo um salmo de uma das, talvez a maior figura do Antigo Testamento, junto com Moisés, a maior figura do Antigo Testamento, a pessoa de maior reconhecimento e maior sucesso, agora vamos trazer para essa linguagem profissional, a pessoa de maior sucesso em Israel escreve esse salmo sobre a questão do sucesso e a questão da procura das coisas maravilhosas. E isso é muito interessante porque se a gente olha a vida de Davi, a gente olha a história dele, ele é exatamente aquilo que ele está falando aqui. Ele foi colocado como rei de Israel por Deus. Ele obteve o sucesso militar nas batalhas de Israel porque Deus o trouxe para si. Deus foi chamando ele para essas posições e ele foi respondendo ao chamado e sempre preocupado com a glória de Deus. Lembre como ele se torna o líder militar. Ele chega lá trazendo pãezinhos e comida para os irmãos, uma marmita para os irmãos que estavam na batalha. E aí ele vê aquela desgraça de Golias desrespeitando o nome de Deus, ninguém tomando conta, e ele diz, pô, peraí, o que que tá fazendo esse cara aqui? Tá manchando a honra de Deus? Deixa que eu vou lá com minhas pedrinhas. Ele vai com atitude humilde, vai lá quando ninguém tá fazendo nada, mas ele não tinha essa ambição de ser o líder de Israel. E aí se torna um líder militar, a partir disso ele começa a ser um líder e depois ele começa a ser enfrentado, começa a ter que ter batalhas e ele se enfrenta. Outra atitude humilde de Davi, quando todos o queriam rei, todos, mas ainda terá o rei Saul, o rei em Israel. Davi sempre diz a mesma coisa, né? Nos momentos que ele tinha até a possibilidade de tirar a vida de Saul, ele diz assim: não levantarei a mão contra o ungido do Senhor. Ou seja, ele não tinha a ambição de tirar o cargo, o poder das mãos de Saul para ele assumir esse cargo, mesmo que quando todos em Israel queriam isso dele. E depois ainda, Davi é chutado como um cachorro fora de Israel pelo seu próprio filho. Ele sai chorando com uma procissão de gente saindo de Israel. Ele também não tem uma atitude, tem gente amaldiçoando ele no caminho. Ele não tem uma arrogância de dizer assim, eu sou o grande rei de Israel, alguma coisa assim. Ele sai entendendo que era um momento que ele tinha que estar de saída. Então, realmente, quando a gente olha a vida de Davi, a gente pode dizer que ele é um homem conforme o coração de Deus, porque ele tem todo o sucesso que Deus lhe dá, e a gente vê uma vida assim, falando-se com esse linguajar profissional de bem-sucedida, depois do resultado final de toda a carreira de Davi, toda a trajetória de Davi, mas ele nunca busca isso como alvo da sua vida. Ele sempre tem uma preocupação do amor que ele tem para com Deus. Mas ele, aonde Deus o coloca, ele está realmente dando o seu melhor, dando tudo de si mesmo para agradar a Deus e não aos homens. E isso é sensacional, porque a gente pode ver uma pessoa que realmente foi a mais sucedida dentro da Bíblia, nesse sentido, e que consegue escrever esse salmo dizendo-se que ele não era arrogante e nem buscava essas coisas maravilhosas demais. Mas Deus pode dar. Esse é o ponto que eu quero destacar aqui. Deus pode te tornar um esportista renomado, pode te tornar um pastor de uma igreja grande, pode te tornar
um advogado super bem sucedido, ou um acadêmico, enfim, na função que a gente estiver. Mas a questão aí é o que nós fazemos com aquilo que Deus está nos dando e nos colocando, não é o que a gente está procurando para a nossa vida. Então, todo o foco tem que ser para a glória de Deus. Esse tem que ser o foco que nos motiva da mesma forma como foi para Davi. O José também seria um outro grande exemplo de pessoas que foram usando bem os seus cargos à medida que iam progredindo e Deus os colocando em diferentes situações de vida. Então, a resposta final é: nós podemos ser, devemos ser excelentes profissionais, precisamos ocupar lugares profissionais e mostrar que os cristãos são competentes, sim, para que o mundo veja os cristãos e vejam que a igreja é séria, que é comprometida com as suas ações e que através desse comprometimento com as ações que a fonte, a motivação desse comprometimento é Jesus Cristo mesmo, mas também que vejam que a igreja e os cristãos na sociedade não são pessoas egoístas ou egocêntricas que gostam, que buscam se exaltar e obter fama e poder, mas eles estão ali para fazer a diferença e ser sal da terra e luz do mundo. Então, a grande pergunta é, finalizando, será que nós podemos, e aí vocês agora talvez me entendam melhor, quando eu olho tudo isso e os desafios do dia a dia, eu me perguntei assim, quando li esse salmo, será que eu posso orar dessa maneira? E eu tenho me colocado como uma meta desse ano aqui, assim, sempre me autoavaliar para dizer assim, Senhor, consigo orar dessa maneira? E volta e meia, eu tenho voltado esse salmo aqui para ler ele, para pensar esse salmo à luz do meu trabalho profissional, dos meus anseios profissionais, para pensar assim, será que eu consigo ter o meu coração no lado certo, no eixo certo, para poder orar dessa maneira aqui como Davi e ao mesmo tempo sim poder ser um profissional de excelência que busca contribuir da sua melhor maneira para a glória de Deus. Então, finalizando aqui, lendo de novo, vejam que o salmista fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera Israel no Senhor, desde agora para sempre. Então, que essa seja a nossa oração. E na última aula da semana que vem, nós vamos ainda estudar um pouco sobre ansiedade dentro do ambiente profissional. Como a gente lida com a ansiedade e com as preocupações do dia a dia, da rotina. Uma visão mais pé no chão, quando a gente tem rotinas e a gente está muito cobrado por essas rotinas.